Boa tarde, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke. Hoje é dia 27 de agosto de 2021. Estou aqui com meus alunos da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município Guapiara, do estado de São Paulo. Hoje, meus alunos, de maneira ao vivo e online, através do aplicativo Centro de Mídias, são eles o José Antônio, Maria Eduarda e Alifer. Por algum motivo, os alunos que devem estar na escola lá, por algum motivo técnico, eles não estão online hoje, porém essa aula fica gravada para que em um momento oportuno os alunos que não estão assistindo a aula ao vivo possam assistir. Você que está acompanhando essa aula pelo YouTube, se está gostando das nossas aulas, já peço que você deixe o like aí, se acha que a gente merece o like nessa aula. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Vamos dar início então? Hoje nós começamos a situação aprendizagem 4 do volume 2 do currículo em ação. Um material que é fornecido pela Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início então, seu José, dona Maria Eduarda e seu Alifer. Vamos dar início então. Então vamos lá. Página 92. Qual é a habilidade que fala sobre isso na apostila? Os gráficos, né? O que fala sobre isso na apostila? Os gráficos estão presentes no nosso dia a dia. Reconhecer os diferentes tipos de gráficos e usar cada um adequadamente para apresentar o resultado de uma pesquisa, além da sua análise, é o foco da situação aprendizagem 4. Gráfico é muito legal, vai por mim, é legal demais depois que a gente começa a entender. Se a gente não entende o gráfico, pode ser um terror na vida da gente, mas a hora que a gente começa a entender, ele é muito legal. Dá para tirar muita informação do gráfico. Tranquilo, José? Depois você assiste pelo YouTube. Página 102. Agora sim, lá na página 102, que a gente parou a atividade situação aprendizagem 4. Qual é a habilidade que nós vamos estudar? A EF09MA22. Escolher e construir o gráfico mais adequado, seja ela de colunas, setores ou linhas, com ou sem o uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando os aspectos como as medidas de tendência central. Objetos de conhecimento: leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e de setores e gráficos pictóricos. É o que nós vamos ver nessas aulas. Tá bom? Situação aprendizagem 1, parte 1. É o que nós vamos começar hoje. Isso aqui é o que eu acabei de ler, está na apostila. Agora sim vamos para a atividade 1. Página 102. Atividade 1. A importância dos gráficos. A comunicação pode acontecer de várias formas. Uma delas é a comunicação visual, que está muito presente no nosso cotidiano. Observe as placas a seguir e assinale o que mais chamou a sua atenção. Por que você a escolheu? Então, quem está agora ao vivo comigo é a Maria Eduarda e o Alifer, porque o José precisou sair. Responda para mim, Alifer e Maria Eduarda. Olhando essas duas placas, qual das duas placas chamou mais atenção para você? Bateu o olho e ficou mais fácil de você identificar. A Maria já escolheu. Vocês dois acharam a mesma? Bom, eu vou falar bem a verdade para você. O Alfred mudou de opinião. Né? A outra ali é mais completa, né?
A número 1 fala, é expressamente proibido cortar árvores nesse bosque. Tá. Usa um vocabulário mais chique, né? É expressamente proibido cortar árvores nesse bosque. Certeza. Agora vamos falar a verdade. Se uma criança olhar essas duas placas, uma criança, digamos assim, de 4 anos de idade, qual das duas placas vai ser mais fácil para a criança entender? A placa 1 ou a placa 2? A placa 2, né? Porque ali tem um desenho, é um gráfico, né? Através de gravuras, a criança vai conseguir entender que é proibido cortar árvores, né? E agora a criança não precisa saber ler, mas ali através do desenho ela vai conseguir entender que é proibido cortar árvores. Então, às vezes, graficamente, fica muito mais fácil a gente entender informações através de gráficos, não é verdade? É a primeira coisa que a gente aprende. Tanto que a sinalização de trânsito é muito mais fácil, por isso que é através de sinais que as placas de trânsito. Porque não dá tempo de você ficar lendo as placas e dirigindo ao mesmo tempo. Então, eu acredito que por isso que as placas de trânsito, a maioria é por sinais e por desenhos gráficos também, tá? Então, é uma desses motivos, né? Agora, é lógico que alguém poderia usar a má fé e falar assim, mas ali eu entendi que é proibido usar motosserra. Quer dizer que eu posso cortar no machado, né? Alguém pode querer usar má fé, falar, não, eu entendi ali. Já pensou, chega a polícia e vê eu cortando a árvore lá com o machado. Ele vai falar assim, você não viu a placa ali? Não, mas eu entendi que era proibido usar motosserra, né? Agora a placa número 1 está escrito bem claramente, é expressamente proibido cortar árvores nesse bosque. Aí não tem desculpa de falar que eu entendi errado, né? Então, é lógico que a primeira placa, ela é mais específica. Não tem como eu usar um descartinho, né? Aqui em Guapiara a gente usa essa palavra, descarte, né? Não tem como usar o descartinho, falar pro guarda que eu fui burro, não entendi, né? Coitado do burro, não tem nada a ver a história, né? Mas eu não posso nem querer tentar enganar o guarda, falar que eu entendi que era proibido usar motosserra, né? Na placa 1. Na placa 2 dá pra mim tentar falar, dar uma descartada, né? Mas o objetivo aqui é deixar a informação mais fácil de entender, certo? Então a placa 2 é a informação mais fácil de entender, é o que mais chama atenção, porque ela está através de desenho. Então quando eles falam assim, se quer que eu desenhe para você entender, na matemática é muito legal, as coisas desenhadas na matemática é mais fácil de entender, tá? Gráficos, então, muito mais fácil através de gráficos que são desenhados. Praticamente são desenhos os gráficos, né? Só que são desenhos exatos, usando a matemática. Tá bom? Vamos continuar? 1.1. Analise as duas formas propostas para a divulgação do percentual de rendimento das turmas do 9º ano do ensino fundamental de uma escola. Então, temos turmas do 9º ano do ensino fundamental de uma escola. Vamos ver quais são os rendimentos? Vira a página. Vai lá na página 103 agora. Olha lá. Tabela número 1. Percentual de rendimento bimestre a bimestre das turmas do 9º ano do ensino fundamental da escola. Turma, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Vamos ver lá o 9º ano W? 9º ano W. Primeiro bimestre tiveram um rendimento de 70%. No segundo bimestre, eles tiveram uma queda, né? Foram para 60%. No terceiro bimestre, melhoraram de novo. Foram para 70%. No quarto bimestre, pioraram. Caíram para 50%. No 9º ano X, começaram muito mal, 40%. No segundo bimestre, 40% mantiveram. Ah, legal, hein? Já gostei de sua resposta. No terceiro bimestre, pioraram, caíram para 30%. No quarto bimestre, melhoraram, foram para 50%. Foi o melhor bimestre deles, né? No ano Y, eles começaram com 10%.
Depois eles subiram para 15%, depois para 20%, depois para 30%. Parece que é o pior nono ano, né, de rendimento. 10, 15, 20, 30%. No nono ano Z, eles começaram com 60%, depois foram para 70%, depois para 90%, depois caíram para 60%. Esse é o rendimento bimestre por bimestre. Olha agora o outro gráfico. O outro gráfico fala o rendimento anual. Ah, é do ano. E é o médio, né? Anual médio. Então eles fizeram uma média do ano. Eles pegaram aquelas 4 informações aqui, ó. 70, 60, 70 e 50. Somaram as 4 informações e dividiram por 4. Aí deu uma média de 60, quase 60%. Quase 60%. Pelo que está dando para perceber aqui. Ou um pouco mais de 60%. Porque esse gráfico aqui é ruim, ele tá em 3 dimensões. Então eu teria que estar olhando ele em linha reta para poder ver, certo? O nono ano X, eles somaram os 4 bimestres, dividiram por 4 e deu uma porcentagem. O nono ano Y, eles somaram os 4 bimestres e dividiram por 4 e deu a porcentagem. O nono ano Z, eles somaram os 4 bimestres dele e dividiram, certo? Olhando aqui, se consegue ver, né? A Maria Eduarda já respondeu ali. O nono ano Z foi o melhor, né? Porque se você olhar, ele tem o maior, ele é o melhor ali no gráfico do ano. Ele teve o melhor rendimento no ano, né? Mas vamos ver qual é a pergunta aqui. Ah, tem a pergunta aqui: qual das turmas? Qual das duas... Não, agora aqui é outra pergunta. Qual das duas formas de divulgação de resultado lhe chamou mais a atenção? O gráfico 1 ou o gráfico 2? A Maria Eduarda já respondeu ali meio que indignada. O gráfico de barras, né? É lógico, é o gráfico de barras, né? Brava que tá. Por quê? Ele chama mais atenção, ele é gráfico, ele é desenho, né? Só que a tabela não deixa de ser importante. Porque a tabela é importante porque ela é bem específica. Ela mostra para mim, por exemplo, o quê? Que o nono ano W, por mais que eles sejam... O W, por exemplo, ali, ó. O W está muito bem também, mas eles terminaram o ano mal. O quarto bimestre deles, eles caíram. Entendeu? Eu consigo ver que eles estavam bem no primeiro bimestre, caíram no segundo bimestre, depois melhoraram no terceiro bimestre e fizeram o pior último bimestre. Então é uma informação muito boa também. Não é porque eles não chama tanta atenção que nem o gráfico 1, que a tabela não é boa. Ela é boa também, mas o gráfico chama mais a atenção. Por quê? Na minha opinião, porque ela é gráfica. E quando ela é desenhada, as informações, ela fica nítida. Dá para perceber muito a diferença da melhor turma com a pior turma. Olha a diferença do Z com o Y, né? Olha a diferença, dá para olhar a diferença lá, né? Fica muito gritante a diferença da turma, da melhor turma com a pior turma no gráfico, certo? Olha lá, é resposta pessoal, cada um coloca o que quiser na apostila, como quiser, né? Mas na minha opinião, eu colocaria a dos gráficos. Pois, graficamente, podemos ter uma ideia melhor das diferenças entre os rendimentos. Eu consigo ver como é gritante entre a melhor e a pior turma. É muita diferença, né? Vamos dar continuidade? Guardem isso na cabeça de vocês. A melhor turma é o Z, né? E a pior turma é o Y. Vamos dar continuidade. Ainda na página 103. 1.2. A partir dos dados apresentados, responda às questões abaixo. Aí eu trouxe os dados de novo, né, para a gente poder analisar, senão eu não vou conseguir responder sem olhar a tabela, certo? A. O que significam os percentuais apresentados na tabela 1 e no gráfico 1? Muito bom. É isso mesmo. Na tabela 1 significa
os rendimentos dos alunos no bimestre, bimestre por bimestre. E no gráfico 1 significa a média do bimestre, do ano inteiro, é a média do rendimento. Como seria essa média do rendimento? Vou pegar uma calculadora aqui, ó. Vou fazer a média do nono ano W. Seria 70 mais 60 mais 70 mais 50. Aí você vai dividir isso aqui por 4. Quantos que deu? Deu 62,5. Daí você olha e vai falar bem assim, mas professor, ele está abaixo dos 60. Se você continuasse em linha reta, ele ia bater aqui em cima, um pouquinho acima dessa linha. Por isso que eu não acho legal esses gráficos em 3 dimensões. Você tem que tentar imaginar ele em linha, ele ia ficar um pouco acima dos 60, 62,5. Então seria a média, tá bom? Olha lá, tabela 1, porcentagens do rendimento por bimestre de cada nono ano. Então é isso mesmo que você respondeu, Maria Eduarda. E o gráfico? O gráfico é o rendimento médio dos 4 bimestres de cada nono ano. Aí quando a gente soma todos os bimestres, dá aquela média do ano, certo? Continuando. Letra B. Qual das turmas do nono ano do ensino fundamental teve o melhor rendimento anual? Fácil, né? Letra Z. É a melhor que teve, né? Ah, mas se eu não tivesse a tabela, deixa eu contar um negócio para vocês. Se eu não tivesse o gráfico, adivinha como que eu ia ter que fazer? Sem calculadora, né? Não vou pegar a calculadora. Eu ia ter que somar os 4. Não precisaria dividir por 4. Eu ia ter que somar os 4. Teria que somar os 4 aqui. Teria que somar os 4 aqui. E teria que somar os 4 aqui. E ver qual tinha atingido a maior nota. Né? Porque a hora que eu dividisse por 4 ia ter a maior média também. Então eu ia ter que ficar somando para ver qual tinha o melhor rendimento. E aí eu ia descobrir que era a letra Z. Mas com o gráfico ali ficou claro, né, Maria Eduarda? Bateu o olho e a gente vê que o Z tem o melhor rendimento. A turma que apresentou o melhor rendimento foi a turma do nono ano Z. C. Você utilizou a tabela 1 ou o gráfico 1 para responder o item B dessa atividade? Justifique sua resposta. A 2, né? O gráfico, né, que você usou. Usou os dois, Maria Eduarda? Eu, para resolver, eu bateria o olho só no gráfico 1. Mas, se a gente quiser ter certeza, a gente faz a conta lá também, né? Mas quando a disputa ali é meio que pequena, a gente tem que olhar no gráfico, é mais fácil, tá? Porque às vezes a tabela pode enganar, tá? O gráfico não engana, a tabela pode enganar. Utilizei somente o gráfico 1. Uma vez que o gráfico 1 só traz as informações específicas do rendimento anual. Caso eu precise utilizar a tabela 1, eu ainda precisaria fazer a somatória dos 4 bimestres e dividir por 4 para obter o rendimento médio anual. Aí sim eu ia conseguir comparar quem foi o melhor. Pronto. Agora nós vamos para a atividade 2, ainda na página 103. Principais tipos de gráficos e suas características. Existem diversos tipos de gráficos, cada um com sua finalidade. Possivelmente você já se deparou com alguns. Os gráficos são representações visuais de dados ou valores numéricos e trazem uma dimensão estatística de um determinado fato. 2.1. Primeiro exercício da atividade 2. Assista o vídeo Cada Gráfico no Seu Galho, do site Matemática Multimídia da Unicamp,
através do QR Code ou do link e discuta em grupo qual seria o tipo de gráfico mais adequado para representar cada situação a seguir. Então, Maria Eduarda e Alifer, nós vamos apertar pause na gravação aqui, tá? Eu vou apertar pause. Quem está assistindo pelo YouTube, eu vou apertar pause na gravação e vou assistir com meus alunos de maneira ao vivo aqui pelo aplicativo Centro de Mídias esse vídeo. Por que eu não vou deixar gravado esse vídeo junto aqui? Porque pode dar direitos autorais e tirarem meu vídeo do ar. Minha aula do ar e meus alunos não vão conseguir assistir. Você que é meu aluno ou quem está assistindo pelo YouTube e quer assistir e não está com a apostila na mão, esse link vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto e vocês já vão estar assistindo também a correção do exercício, certo? Então, só um minutinho, Alifer e Maria Eduarda, a gente já começa a assistir. Continuando aqui, né? Depois de assistir sobre os gráficos ali, né? Cada gráfico no seu galho, vamos responder aqui. A evolução. Agora vamos responder. Qual seria o tipo de gráfico mais adequado para representar cada situação a seguir? A evolução escolar de um aluno, ou seja, analisar suas médias em um período de tempo. Qual gráfico que vocês acham? A Maria Eduarda já respondeu aqui para mim. Ela acha que tinha que ser o gráfico de linhas. Vamos ver? Gráfico de linhas. Muito bem, Maria Eduarda. Por que gráfico de linhas? Pois favorece a análise de dados ao longo de um período, né? Então ela ajuda no gráfico no longo de um período. Muito bom, Maria Eduarda. Segunda pergunta. A preferência de seus colegas entre as disciplinas escolares entre matemática e ciências. Espero eu que a matemática seja a favorita de vocês, né? Espero eu que na hora que for fazer um gráfico de matemática, a Maria Eduarda respondeu aqui assim, gráfico de barras ou de pizza, né? E é verdade, eu escolheria o de pizza, que é o de setor que eles chamam, né? Espero eu que fosse mais ou menos assim, né? Aqui matemática e aqui ciências, tá? Grande preferência seja matemática. Tá bom? Olha lá. Gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, tá? Por representar qualitativamente os dados e discernir bem quando são poucos dados. Por exemplo, ali no caso é entre matemática e ciências. Aí seriam duas fatias, né? A fatia, vamos pensar em matemática. A fatia de matemática e a fatia de ciências. Agora, já pensou se fosse para falar todas as disciplinas? Imagina que são umas 15 disciplinas. Aí seriam 15 fatias. Aí fica muito difícil, muita informação dentro da pizza, tá? Às vezes, muita informação dentro da pizza ali vai complicar. Muitos setores. Então, quando é poucas, né, ainda fica mais fácil com... Aí sim, Maria Eduarda, entra as barras. Fica mais fácil quando é várias disciplinas, tá? Muito bom. Gostei da resposta. Parabéns. O Alifer tá na aula ainda? Não, o Alifer saiu. Ficou só nós dois, Maria Eduarda. E por aqui nós paramos hoje, tá, Maria Eduarda? Muito obrigado. Bom final de semana para você, Maria Eduarda. Agradeço quem assistiu pelo YouTube até aqui também. Se gostou da aula, deixa o like aí. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.